Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é sistema genital masculino. O sistema genital masculino é o sistema do corpo do homem responsável por produzir os gametas, no caso, os espermatozoides, e também eliminá-los no momento da ejaculação. Nós vamos ver agora as estruturas que compõem esse sistema, a parte externa, que a gente consegue visualizar, e também os órgãos e estruturas que estão dentro do corpo, certo? Que compõem internamente esse sistema genital. Então, quando a gente olha o corpo do homem, externamente a gente consegue ver o pênis, que é o órgão copulador, e o saco escrotal, certo? O pênis ele vai ser responsável por eliminar, no momento do ato sexual ali, os gametas, o espermatozoide, juntamente com alguns líquidos que a gente vai ver que vão ser que vão compor esse sêmen, juntamente com o espermatozoide. Aqui dentro do saco escrotal a gente encontra o testículo. O testículo é a estrutura responsável pela produção dos espermatozoides, certo? O saco escrotal ele tá ali contendo essa gônada para fora do corpo, diferente daquela do nosso corpo. No corpo da mulher, o ovário está dentro da cavidade abdominal, certo? No corpo do homem, não. Essa gônada está fora do corpo, dentro dessa bolsa escrotal aqui, que funciona como uma bolsa térmica. Então, por exemplo, nos dias frios, a gente vê que ocorre um enrugamento dessa bolsa e o testículo fica mais próximo ao corpo, diferente dos dias quentes, em que você vê que a bolsa fica com a pele mais lisa e ele fica mais solto, mais longe do corpo, mais afastado. Por quê? Porque ali ele tem que manter uma temperatura diferente da temperatura do nosso corpo. Em média, aqui dentro do saco escrotal, a gente encontra uma temperatura inferior até 2 graus Celsius. Então, enquanto a temperatura do nosso corpo é em torno de 36,5, na bolsa escrotal vai ser em média 34,5, certo? 34,5. Então, tem uma redução. Isso garante que os espermatozoides sejam produzidos de maneira adequada e também ocorra a maturação dele ali, tudo de maneira correta. Então a temperatura tem que estar inferior à temperatura do corpo. Aí é importante algumas dicas de nunca usar roupas muito apertadas, que aumentem muito a temperatura ali naquela região, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo testículo. O testículo então é essa estrutura aqui responsável pela produção dos espermatozoides. Além da produção dos espermatozoides, vai ser produzido nele também um hormônio chamado de testosterona. A testosterona vai ser produzida por células chamadas células de Leydig, certo? Então essas células vão produzir esse hormônio. O espermatozoide ele é produzido em estruturas aqui que a gente chama de túbulos seminíferos. Então lá no interior dos túbulos seminíferos vão ser produzidos os espermatozoides em um processo chamado de espermatogênese, certo? Que a gente não vai falar agora. Então vai formar ali aquelas estruturas até formar um espermatozoide ali bonitinho nesse processo de espermatogênese. Depois que formou o espermatozoide, ele vai ser armazenado nessa estrutura que está logo acima aqui do testículo, que é o epidídimo. Lá ele vai ser armazenado e vai ser também maturado, vai ocorrer a maturação dessa célula, certo? Então aqui no epidídimo, produzido no testículo e armazenado no epidídimo, correto? Então vamos lá. Depois que ele foi produzido e armazenado, ele segue pelos ductos deferentes. Então a gente pode observar que tem 2 testículos, certo? Cada um de um lado da bolsa escrotal. Ali na bolsa escrotal vai ter uma separação, um septo ali que vai separar os dois. Então vai estar 2 separadinhos lá dentro. A gente vê aqui então o testículo, o epidídimo e 2 ductos deferentes, certo? Então vai ter 2 ductos. Esses ductos deferentes vão garantir que o espermatozoide seja levado para seguir ele para a uretra e ser eliminado, certo? Aqui a gente tem um detalhe importante que chama sabe aquela cirurgia de vasectomia? A vasectomia ela consiste em quê? No corte desse ducto deferente. Então vai impedir a passagem do espermatozoide, certo? Então o espermatozoide ele não vai conseguir ser eliminado no momento da ejaculação. Isso quer dizer que o homem não vai conseguir mais ter relação sexual? Não, não tem nada a ver. A única coisa que vai acontecer é que vai eliminar os líquidos que compõem lá o sêmen
somente o líquido, sem espermatozoide, certo? Porque o espermatozoide não vai passar devido ao corte aqui no ducto deferente. Então, seguindo o caminho bonitinho, aqui a gente tem a vesícula seminal. Então, as vesículas seminais, elas vão produzir um líquido que vai compor o sêmen. O líquido da vesícula seminal, ele compõe cerca de 60% do sêmen que é eliminado. E a característica principal desse líquido aí é a presença de frutose, certo? Um carboidrato. Então, vai ajudar ali na nutrição dos espermatozoides, certo? Aqui nessa região, a gente tem os ductos deferentes, passa a se chamar de ducto ejaculatório. Esse ducto, ele vai se unir aqui à uretra e vai passar a ser chamado de uretra, então. Então, aqui a gente tem a vesícula, vai ser eliminado o líquido, que vai ajudar ali na nutrição dos espermatozoides. Então, a gente já tem ali a formação do sêmen mesmo, com o líquido seminal e o espermatozoide. Agora, outros líquidos vão ser adicionados aqui, como aquele produzido pela próstata. Essa glândulazinha aqui seria a próstata, então. Observa que o ducto ejaculatório passa por dentro da próstata, certo? E aqui a gente tem a bexiga, com a uretra e a união, então, desse canalzinho, beleza? Na próstata vai ser produzido um líquido, que vai compor também o sêmen, e esse líquido ele tem como característica deixar o pH do sêmen mais básico, certo? Para evitar ali a morte dos espermatozoides, correto? Então vai garantir ali um pH adequado, beleza? Quando a gente fala em próstata, é importante destacar também o câncer de próstata. Observa que a próstata está aqui, ó, em volta da uretra também. A gente mostrou ali no outro desenho que o ducto ejaculatório passa ali e também a uretra. Então, quando tem um crescimento da próstata, devido a um câncer ou um crescimento benigno, é importante a gente salientar que o crescimento benigno ele acontece. Então, homens com idade acima de 50 anos têm um aumento da próstata normal, sem que seja alguma doença ou coisa assim, é um aumento ali que ocorre normalmente. E o que acontece quando aumenta? Aumenta e essa uretra ela vai ser pressionada. Então aqui a gente observa que o fluxo de urina vai ser menor, certo? Então o crescimento do benigno ou câncer de próstata pode afetar isso também. Então a gente tem até uma campanha aqui importante no Brasil, que seria então Novembro Azul. Novembro Azul seria o mês para a gente relembrar ali da importância da prevenção do câncer de próstata, um diagnóstico correto, fazer exames ali com frequência, após os 45, principalmente se já tiver casos de câncer de próstata na família, o homem tem que procurar um médico, certo? A gente tem alguns exames de sangue, também tem aquele exame de toque retal, que muitos homens têm um certo preconceito em fazer, mas observa que a próstata está nessa região, aqui a gente tem o intestino, então por isso que o exame de toque é feito pelo reto. Por quê? Porque tem uma proximidade e consegue sentir qualquer modificação ali na textura, no tamanho da próstata, certo? Beleza, então passou aqui pela próstata, já adicionou mais um líquido, o espermatozoide já está ali com o líquido seminal e o que foi produzido pela próstata, a gente já tem o sêmen. O sêmen não é só espermatozoide, o sêmen é também esses líquidos produzidos. Beleza, juntou aqui, a gente tem a uretra e pela uretra o espermatozoide, juntamente com os líquidos, é eliminado no momento da ejaculação, certo? Observa que a uretra é um canal comum tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor, correto? Então, no momento da ejaculação, antes ali a gente concorda comigo que pode estar suja aquela uretra devido ao quê? A passagem da urina, certo? Então a gente tem uma glândula localizada logo aqui embaixo, que é chamada de glândula bulboretral. Essa glândula bulboretral, ela produz um líquido ali também, que vai limpar essa uretra. Então, antes da ejaculação, no momento da ereção ali mesmo, já vai estar sendo produzido esse líquido a fim de limpar a uretra para que nenhuma urina esteja ali na hora que passar o espermatozoide, certo? Além disso, a glândula bulboretral produz também essa secreção que ajuda a lubrificar a região da glande, que é essa região aqui que muitos chamam popularmente da cabeça do pênis, certo? Então lubrifica também essa região para o ato sexual, correto? Então a gente viu aqui onde ele é produzido, as estruturas que vão produzir as secreções e que vão formar o sêmen. Vamos falar então aqui da parte final do pênis.
O pênis é o órgão, como eu já falei, que é o órgão copulatório. No momento do ato sexual, ele se torna mais rígido. Por quê? Porque ele tem estruturas formadas por tecido erétil. Esses são chamados de corpos cavernosos. Esses corpos, eles vão ter ali uma grande quantidade de vasos sanguíneos, aumenta a circulação sanguínea, por isso que ele se torna erétil. Então, o pênis, ele não vai ter nenhum osso, vai ser então devido a esses tecidos de função erétil, certo? A gente tem aqui dois tipos de tecido, o tecido, os corpos cavernosos e o tecido esponjoso, certo? A gente consegue observar também que o pênis, ele tem um corpo e aqui a gente tem a região da cabeça, que é a chamada glande, certo? Aqui na glande, algumas pessoas têm um tecido que chama prepúcio, e esse prepúcio está lá normalmente, só porque na hora que ele se torna, o pênis fica ereto, a cabeça do pênis ela aparece, a glande ela fica exposta. Entretanto, esse prepúcio em alguns rapazes ele não consegue, ele não vai descobrir completamente essa glande, certo? Então, em alguns casos é preciso fazer a circuncisão, que é a retirada dele ali. Isso também é importante porque ele é tipo uma pelezinha. A gente, na hora de fazer a higienização, o homem tem que puxar essa pele e fazer bem a higienização. Em alguns casos, pode acumular ali uma substância esbranquiçada. Lembre-se aqui que nessa região a gente tem uma grande quantidade de glândulas sebáceas, então pode formar ali uma secreção, um acúmulo de secreções que causam um mau cheiro. Então tem que lavar bem, puxando essa região do prepúcio, certo? Então a gente viu aí o sistema genital masculino, com todas as suas estruturas externas e também internas. Só pra gente não esquecer, o sêmen ele é formado então pelos espermatozoides, que são produzidos lá no testículo, e também pelos líquidos que vão ser produzidos e juntados ali no caminho pelas vesículas seminais e pela próstata. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!